pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renzo Costa do canal Matemático de Plantão e na aula de hoje vamos falar sobre triângulos retângulos. Vamos começar com a relação entre o seno, o cosseno e tangente de ângulos agudos. Temos o seguinte triângulo, o triângulo ABC, onde temos como os seus lados a hipotenusa, que é A, o cateto B, que é um dos seus lados, e o lado C, que é o segundo cateto. Bom, pessoal, observe o seguinte. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é dado por o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, B sobre A. O cosseno de alfa é dado pelo cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa. A tangente de alfa é dada pelo cateto oposto sobre o adjacente, que é B sobre C. Na relação do ângulo beta, nós temos o seguinte. Aqui é o ângulo beta e é dado por cateto, o seno de beta. É dado por cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é dado pelo cateto adjacente, que é o B, sobre o A, que é a hipotenusa. E a tangente de beta é igual a o cateto adjacente sobre o oposto. Pessoal, observa o seguinte também, que o seno de beta é igual ao cosseno, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Porque o que temos aqui no seno de alfa? Seno de alfa é igual ao B sobre o A. E o cosseno de beta, o B sobre o A também. O cosseno de alfa é 3 sobre A. E o seno de beta, C sobre A também. Veja que nesse caso aí, temos uma relação de igualdade em relação ao cosseno de alfa com o seno de alfa com o cosseno de beta. O cosseno de alfa com o seno de beta. Agora observe o seguinte. Em relação ao triângulo ABC, que é o triângulo anterior, temos por definição seno de alfa é igual a B, que é igual ao A vezes o seno de alfa. O cosseno de beta, temos que C é igual a o A vezes o cosseno de alfa. Veja essa relação aqui, pessoal. O C vai ser igual a este mesmo cosseno de alfa. Eu pego o A que está dividindo e elevo multiplicando. E aqui a mesma coisa. Eu pego esse aqui e elevo multiplicando. Por isso que o B é igual ao A vezes o cosseno de alfa. O C é igual a o B vezes o cosseno, o A vezes o cosseno de alfa. Temos que a tangente de alfa vai ser igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Por que isso? Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é igual ao B sobre o C. E veja que o B é igual
ao A vezes o seno de alfa. E o C é igual ao A vezes o cosseno de alfa. Logo eu posso cortar esses dois aqui e tem que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Bom, pessoal, vamos aqui agora a um exercício. Neste exercício, eu peço que vocês dêem uma pausa no vídeo e tentem responder. E depois eu ponho a nossa resolução. Observe que temos o seguinte problema. Determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo agudo do triângulo abaixo. Triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, pessoal, ele é retângulo neste ângulo aqui. E a questão pede o seno, o cosseno e a tangente do ângulo agudo. No caso seria o seno, o cosseno e a tangente de alfa, o seno, o cosseno e a tangente de beta. Primeiro, pessoal, nós temos que encontrar quem é o A. Se aqui é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E vai dizer que A ao quadrado é igual... A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, A é igual... 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é igual a 9. Logo, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que dá igual a 25. Logo, A é igual, elevo, passo esse expoente como raiz para o outro lado. Raiz de 25. A é igual a 5. Agora, vamos lá. Vamos primeiro encontrar a relação de alfa. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Veja o seguinte, quem é o seno de alfa? O seno é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, seria 3 sobre A, temos que A é igual a 5, logo nós temos 3 sobre 5. O cosseno de alfa, temos aqui o alfa, seria cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 4 sobre A, já que A é igual a 5, temos 4 sobre 5. E a tangente de alfa é dada pelo cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, 3 sobre 4. Agora vamos encontrar a relação de beta. O seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. O beta é este ângulo aqui e temos como o seu seno o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, que seria 4 sobre A, que é igual a 4 sobre 5, já que o A é igual a 5. O cosseno de beta é dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 4, ou sobre A, não é isso? Que é igual a 3 sobre 5. E a tangente de beta é dada por cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, 4 sobre 3. Bom, pessoal, essa foi uma aula aí de relação trigonométrica. Trabalhamos com a relação do seno, cosseno e tangente de ângulos agudos.
mais uma aula da nossa playlist. Se vocês gostaram, deixa aquele like para fortalecer. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, pode comentar aqui embaixo. Se não é inscrito, peço que se inscreva no nosso canal. Lembre de compartilhar esse trabalho com seu amigo.